Saudações de paz, queridos e amados estudantes da Academia Bíblica Teológica Internacional. Sempre um prazer muito grande interagir convosco. Estamos aqui para a nossa aula número 6, esperamos ser a última aula, da disciplina de liderança cristã. Nesta aula, vamos falar sobre estratégias práticas para vencer o desânimo no ministério pastoral, que é algo muito comum, né? A questão do desânimo. Então vamos ver como é que o pastor, né? Quais são as estratégias que o pastor deve usar para vencer o desânimo no ministério. O segundo ponto, vamos falar sobre a integridade do líder cristão na era das redes sociais, né? Como é que o pastor deve se manter íntegro, né, nesse contexto de redes sociais. O terceiro aspecto, vamos falar sobre o sucesso na liderança de uma igreja local. Quando é que a nossa liderança numa igreja local está a ter sucesso? Né? Quais são as variáveis né, quais são as variáveis, né, que nós podemos de facto mensurar para sabermos se a nossa liderança é um sucesso ou se estamos a ter um fracasso. E no quarto ponto, vamos falar da questão polêmica relacionada ao pastorado feminino. E vamos fechar então a nossa disciplina falando sobre a liderança cristã e a política. Né? Como é que a liderança cristã deve se posicionar diante da política partidária. Ok. Vamos então começar com o nosso primeiro tópico, que são então estratégias práticas para vencer o desânimo no ministério. O que é que o pastor precisa fazer para não cair, né, no desânimo ministerial? Vencer o desânimo exige que o pastor tenha uma abordagem íntegra, né? Sabendo perceber que é importante velar pela sua saúde espiritual, emocional e também saúde física, de tal forma a não trabalhar de forma excessiva, né? Colocando em risco o seu estado emocional e físico, porque o emocional, né, o espiritual, a saúde espiritual, emocional e física devem estar, todas elas, balançadas. Né? É preciso que o pastor se preocupe com a sua saúde espiritual, emocional e física. Ou seja, assim como temos o dever de nos preocupar com a nossa comunhão com Deus, com a nossa integridade, né? A forma como nós nos procedemos diante de Deus, também é importante nós nos preocuparmos com o nosso estado emocional, bem como o nosso estado físico. Então, devemos tomar conta de todos esses aspectos. Isso porque o desânimo, né, em muitos casos, surge quando a expectativa humana ela diverge da soberania divina. Né? Devemos, de facto, estar conscientes de que nem sempre as nossas expectativas estarão em harmonia com a vontade soberana de Deus. Tá? Então, muitas das vezes, quando as nossas expectativas não é aquilo que Deus quer de nós, né? Isso pode, de facto, causar desânimo. Okay? Também o desânimo pode ser causado por negligência das necessidades básicas do corpo e da mente. Né? Existem aquelas pessoas que se focam apenas, né, no ministério, né? Está muito focado no ministério, atender a igreja, né? Está sempre ocupado com as coisas da igreja, né? E negligencia
por exemplo, dormir, né, adequadamente, né, dormir, respeitar as regras mínimas, né, que tem que ter de sono, por exemplo, as necessidades do próprio da mente, o descanso mental necessário, né? Muita gente negligencia isso e essa negligência pode também, de facto, causar desânimo, né? Pode causar o desânimo também. Portanto, temos então aqui algumas estratégias, vamos aqui apresentar, que quando seguidos, né, eles vão, de facto, prevenir, né, vão ajudar-nos para não cairmos num desânimo ministerial. Portanto, são estratégias que, quando nós colocamos em prática, conseguimos vencer o desânimo. Portanto, o primeiro cuidado que nós precisamos ter no ministério é cuidados físicos e mentais. Cuidados físicos e mentais, temos o exemplo de Elias. A Bíblia mostra que, né, até grandes servos de Deus, né, profeta como Elias, que foi grandemente usado por Deus, mas também a Bíblia deixa claro que enfrentaram o desânimo profundo após grandes vitórias, né? Elias, que foi aquele que Deus lhe usou para derrotar, né, os 400 profetas de Baal, 450 de Baal e os 400 de Azera, né? Vemos que depois dessa grande vitória que Elias teve, Elias se encontrou desanimado quando estava a ser perseguido eh, pela Jezabel e o rei Acabe queriam tirar a vida dele. Elias teve que fugir e na fuga, a Bíblia mostra claramente, Elias entrou em né, um desânimo muito profundo. Tanto, estamos a ver que até homens, né, de referência, homens exemplos de fé, também tiveram que enfrentar o desânimo. E ao olharmos, por exemplo, a vida de Elias, fica claro que a restauração de Deus, né, a Elias começou com coisas básicas. Com coisas básicas, portanto, que deve-se ter em consideração. Portanto, nos cuidados físicos e mentais, é importante que o líder cristão, o líder eclesiástico, priorize o descanso e o sono. É importante o líder fazer o possível de ter um bom descanso e um bom sono. O esgotamento físico é uma porta aberta para o desânimo espiritual. Tanto tirar folgas regulares é normal, um líder, um pastor, de vez em quando, tirar mesmo férias, né? Tirar férias para poder, né, sair com a família, descansar um pouquinho, né? Se necessário, um período sabático, um período de descanso, né? Onde uma outra pessoa cuida, por exemplo, da congregação e o pastor vai descansar um pouquinho mesmo, né? Ficar um tempo ainda longe, né, dessa rotina ministerial, né, para apaziguar um pouquinho, né, a mente. Isso faz muito bem, faz muito bem. Parece coisa mínima, mas é muito fundamental para o rejuvenescimento, o refrescamento, né, das forças do líder. Portanto, é importante dormir bem, né, ter bom tempo de sono, né, e ter também tempos de descanso. Né, isso faz bem na, 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 na vida, né, mental, física do líder. Também outro aspecto nos cuidados físicos e mentais, além do descanso e o sono, é ter cuidado com a alimentação e o exercício físico. É importante que o líder se alimente de forma saudável, se alimente bem, né? Se alimente, tenha hábito de comer, por exemplo, nas horas corretas, né?
para que tenha uma boa saúde, isso faz muito bem, e também é importante os exercícios físicos. Portanto, a boa alimentação, os exercícios físicos, eles vão melhorar o humor da pessoa, vão melhorar a capacidade cognitiva e diminuem a exaustão mental. Portanto, é importante que o líder alimente-se bem e faça o possível de ter exercícios físicos regulares. Isso ajuda de que maneira? E o último aspecto aqui nos cuidados físicos e mentais é a busca por ajuda profissional, ou seja, se porventura o pastor se encontrar com esgotamento, né, ou burnout, esgotamento psicológico ou burnout, é importante o pastor procurar mesmo ajuda de um profissional, um psicólogo, porque a pessoa estar enfrentar o esgotamento psicológico não é falta de fé, não é falta de fé. Portanto, é importante buscar, né, terapia, buscar consulta de pessoas treinadas, né, para tratar de situações de gênero. Portanto, é importante, quando necessário, o pastor buscar mesmo ajuda de psicólogos, faz muito bem na saúde mental do pastor. Portanto, esses são os cuidados que o pastor deve ter com a sua saúde física, bem como a saúde mental. É importante, é extremamente importante. O pastor não pode ser fanático, querer espiritualizar tudo, né? Está doente, está acomodado com uma doença, fica só na oração, não consulta médicos, isso não é correto, porque temos que nos lembrar que é o próprio Deus quem deu ciência ao homem para poder lidar com as diversas patologias que podemos ser é, é, acometidas por elas. Portanto, é Deus que dá sabedoria aos médicos, aos doutores, para tratarem, né, as enfermidades que muitas das vezes assolam o nosso corpo. Portanto, é importante, sempre que necessário, procurarmos um especialista, né, alguém profissional, né, adequado para, de facto, tratar os nossos problemas de saúde. Okay? Devemos saber separar aquilo que espiritual, né, doença espiritual, e aquilo que é mesmo físico, né, que é físico, que advém mesmo do nosso corpo, né, das limitações do nosso corpo. Portanto, não deve haver confusão nesse quesito. O mesmo também acontece com a nossa saúde mental, né? Também existem psicólogos, que são pessoas treinadas para lidar com os problemas da nossa mente. Ok, então, além dos cuidados com a saúde física e mental, o segundo aspecto, a segunda estratégia importante para evitarmos o esgotamento e o desânimo ministerial é o fortalecimento espiritual e o foco. Fortalecimento espiritual e o foco. Aqui nos referimos primeiro, por exemplo, ao redicionar, né, o olhar. Ou seja, o desânimo, muitas das vezes, ocorre quando focamos em nossos próprios planos e resultados, em vez da glória de Deus. É importante lembrar-se que o poder pertence a Deus, ok? E nós somos apenas vasos de barro. Existem pastores, existem líderes que ficam desanimados por quê? Porque ficam focados na sua força. Muitos até agem como se o poder fosse deles, como se as coisas dependessem 100% deles. Isso é que leva muitos pastores, por exemplo, a fazerem falsas promessas, fazerem promessas, né, irrealistas, e quando essas promessas não acontecem, né, as pessoas caem no desânimo. Então é importante que o líder perceba que ele depende de Deus, que ele é um instrumento na mão de Deus. Portanto, deve direcionar
o seu olhar a Deus. Né? Isso porque o poder é de Deus e nós, fala que nós, também referi aos líderes, somos apenas vasos na mão de Deus, né? É como vasos de barro na mão do oleiro. Então, quando nós não entendemos esse princípio e nos posicionamos de forma errada, podemos ser desanimados, podemos cair no desânimo quando as coisas não saírem conforme nós esperamos. Okay? É importante nós percebermos que Deus é como o oleiro e nós somos como barro em sua mão. Isso nos ajuda a de facto enfrentarmos quando as situações não ocorrerem do jeito que nós esperamos, ok? Então, o que é redirecionar o olhar, não a nós, mas a Deus. Outro aspecto que também contribui no fortalecimento espiritual e foco, né? Alimente esperança na palavra. Ou seja, é importante que o líder dedique tempo, né? Tempo a sós com Deus, não para preparar sermãos, não estou falando aqui daquele tempo que nós usamos para preparar um sermão, preparar uma lição dominical, não, mas aqui me refiro ao tempo de devoção, né? Tempo que o líder se apresenta a Deus a sós, não como líder, mas como um filho, né? Diante de Deus, para nutrir a sua própria alma, tanto na leitura da palavra de Deus, quanto na oração sincera diante de Deus. Isso é muito importante, que dedicar tempo a sós com Deus, a leitura da palavra, bem como também na oração. Outro aspecto também importante aqui no fortalecimento espiritual e foco é cessar de vozes negativas, né? É importante evitar o excesso de estímulos digitais e críticos destrutivos que geram ansiedade, buscando fontes que edificam a sua fé. É importante nós sabermos selecionar as fontes, né? As fontes onde nós vamos buscar então o fortalecimento da nossa fé, né? Aqui é importante sabermos que livros ler. Existem muitas literaturas cristãs, né, por aí, mas nem todas apresentam ensinos sadios na luz das escrituras sagradas, né? E livros que trazem ensinamentos deturpados, né, pode servir de influência negativa, né, e pode nos estimular a ansiedades, né, destrutivas. Então é importante nós buscarmos orientação, buscarmos conhecimento, primeiramente nas sagradas escrituras, né, que são a nossa fonte máxima de autoridade quanto às coisas da fé, quanto às coisas de Deus, né? É lá onde devemos buscar orientação para a edificação da nossa vida, né? E alinharmos assim então a nossa fé diante da mente, do plano, da vontade do Deus Todo-Poderoso. Portanto, isso é importante na liderança. Também serve para evitar cairmos em desânimo, né? Quando nós nos alimentamos de livros que trazem ideais contrários à palavra de Deus, isso vai criar em nós ansiedades que, infelizmente, serão destrutivos, né? Serão destrutivos contra a nossa fé. Tanto então, devemos ter sempre em mente a palavra de Deus. Claro, também existem aqueles escritores, né, que são bíblicos, né, que são de facto bons escritores, que trazem abordagens fiéis, né, aos ensinos das escrituras. Também podemos, sim, nutrir a nossa mente com esse tipo de literaturas que vão nos ajudar, né, vão nos ajudar, porque vamos encontrar também experiência de outros irmãos, né, no ministério pastoral. Mas devemos ter cuidado com o tipo de literatura que nós usamos para alimentarmos a nossa fé. Ok. Outro aspecto também que ajuda a vencermos o desânimo é conexão e comunidade. É importante não nos isolar, né? Não se isole.
Não se isole. O isolamento, irmãos, é perigoso para o líder, né? É muito perigoso. Assim como se nós tirarmos uma brasa acesa do fogareiro, ela apaga, né? Para a brasa manter-se acesa, precisa estar no fogareiro em companhia das outras brasas acesas. Também isso funciona no ministério pastoral. É importante que o pastor não fique isolado, mas faça parte, né, de uma rede também de outros líderes, outros pastores, né, para, né, assim então poder eh, partilhar as suas lutas, né, com pessoas também que passam, né, pelas mesmas lutas, né, ter pessoas que se tornem parceiros de confiança ou grupo de apoio, né, de outros líderes também que entendem eh, que entendem as pressões que você como pastor passa, tanto ter, né, também ter ligação com outros pastores, isso vai fazer bem, né? Porque aí vai haver a partilha de informações, partilha de experiência, isso faz muito bem, isso ajuda no ministério pastoral. Não é bom o pastor se isolar, não é bom ficar sozinho, não faz bem, não faz bem, não é bom. Né? E ainda nesse quesito de conexão e comunidade, é importante também o pastor abandonar aquele mito de super-homem, né? Há pastor que se apresenta como super-homem, como alguém fora do normal. Não, o pastor não é super-homem. O pastor é um homem como todos os outros homens. Okay? Portanto, o pastor não deve procurar apresentar uma imagem daquilo que você não é. Não deve procurar mostrar aquilo que você não é. Okay? O pastor deve, de facto, admitir a sua vulnerabilidade como ser humano. Portanto, todos nós somos vulneráveis e por isso é que todos nós precisamos de pedir a graça de Deus, precisamos da ajuda de Deus. Okay? Nós podemos aprender bem com o apóstolo Paulo, que foi então aquele grande homem de Deus, que foi fortemente usado por Deus, mas a Bíblia mostra claramente que Paulo, ele frequentemente pedia também a ajuda dos irmãos, das igrejas. Paulo pedia que os irmãos também orassem por ele e ajudassem a oração, bem como também apoio. Portanto, é importante o líder, né, aceitar as suas limitações, aceitar as suas vulnerabilidades e também contar com a ajuda dos outros. Né? Sempre que preciso, pedir uma ajuda. Não se ache, não deve se sentir mal quando o líder, por exemplo, é, se acha numa situação que precisa de ajuda dos outros. Não, isso não é normal, é o normal, porque é ser humano. É ser humano. E todos nós precisamos sim da ajuda de Deus, bem como também da ajuda dos nossos irmãos. Portanto, reconhecer as suas próprias limitações não é não é sinal de fraqueza, não é, mas sim é sinal de humildade, né? E Deus, né? Deus, ele exalta os humildes e do contrário, ele abate os orgulhosos. Portanto, não procure se isolar, mas procure sempre fazer conexões, procure sempre ter comunhão, ter mais pessoas em tua volta, né, a quem você pode partilhar tuas lutas, tuas experiências, também receberes orientação, receberes também beneficiar da experiência dos outros. Ok, vamos agora então falar aqui o quarto aspecto, a quarta estratégia, né, do ministério para evitar cairmos no desânimo ministerial, é a gestão do ministério. É importante que o líder estabeleça metas realísticas. Estabeleça metas realísticas, aquelas metas atingíveis, né? Fragmentar grandes projetos em metas menores. Isso vai ajudar a evitar a sensação de paralisia e permite registrar pequenos resultados positivos. Portanto, você tem, é claro, tens uma meta a longo prazo, né? Mas esse plano a longo prazo tem que depois ser repartido em planos, né? Plano de ação, né? A curto prazo. Né? E esses planos de ação devem ser realistas, né? De acordo com a realidade, né? da igreja.
Isso é importante para evitar frustração desnecessária, evitar desânimo desnecessário. Portanto, é importante, porque isso permite nós vermos os pequenos avanços. Né? Os pequenos avanços. E outra questão na gestão ministerial, é importante a delegação e a descentralização. O pastor não precisa fazer tudo, e não é bom o pastor querer fazer tudo. Então deve delegar responsabilidades, né? Delegar responsabilidades, né? Escolher homens e mulheres, homens, né? Mulheres capazes. E essas pessoas você vai delegar os trabalhos, delega as responsabilidades, né? E você vai apenas, nesse caso, capacitar essas pessoas para fazerem o trabalho que devem fazer. Então, vais dar responsabilidade, vais delegar não só tarefa, mas também autoridade, ok? Assim, então, você vai descentralizar, né? Vai descentralizar as responsabilidades. Por quê? Tentar carregar tudo sozinho leva sempre ao colapso. Não vais aguentar, não vais aguentar. Tanto, não procura carregar tudo sozinho, né? Delegue, distribua tarefas e autoridade nas pessoas para te ajudarem de facto, gerir corretamente a igreja ou a congregação. Envolva a equipa na tomada de decisões e na execução das tarefas. É importante que o líder não seja ditador. Okay? Tem que perceber que, como pastor da igreja, você não é dono da igreja. Okay? A igreja é de Cristo. Okay? A igreja é de Cristo. Portanto, é importante que o pastor saiba envolver, né, a equipa que trabalha consigo, né, na tomada de decisões. Não pode ser o pastor dormiu, acordou, decidiu logo, não, tem que ser assim. Não pode. Não pode. Quando o pastor age assim, isso faz com que a equipe vão ficar te olhar em muitos aspectos. Porque você decide sozinho, você não pede opinião de ninguém, você não consulta ninguém, né? Você dormiu, acordou, você decide, você manda. Isso não ajuda na gestão da igreja local. Não ajuda. Isso desencoraja, isso desune, isso separa a equipe. Portanto, é importante procurar envolver as pessoas que trabalham contigo. Quando você envolve as pessoas, quando você dá a palavra para as pessoas também darem o seu contributo, darem as suas opiniões, as suas ideias, e são também levados em conta na tomada de decisão. Isso vai fazer com que as pessoas, de facto, tenham o sentimento de pertença. Tá vendo? Eles vão entender que, de facto, eles também fazem parte da igreja. Né? Que as decisões não são do pastor, não, as decisões são da igreja. Quando as pessoas também participam na tomada de decisão, isso vai fazer com que, vai mobilizar, vai incentivar as pessoas também a se envolverem para que aquilo que se decidiu, de facto, aconteça. Okay? Então, é muito importante, tanto na tomada de decisão, mas também como na execução das tarefas. Precisamos envolver as pessoas. Ok, portanto, assim fechamos então com as estratégias importantes, né, a termos em conta na liderança de uma igreja local. Né? Vamos agora então passar para né, o impacto da integridade do líder, né, cristão, ou a integridade do líder cristão, né, na era das redes sociais. Né? Os cuidados que devemos ter nesse contexto das redes sociais. Ok. Manter integridade nas redes sociais, né, é, no nosso contexto, né, é talvez o maior campo de batalha para o líder cristão de hoje, né, onde gastamos muito tempo nas redes sociais, né, interagimos com milhões de pessoas. Tanto, o desafio não é apenas evitar, né, o pecado explícito, né, mas resistir à fragmentação da identidade, né, resistirmos a criarmos em nós duas identidades. Né, uma identidade, né, que é a identidade virtual que nós mostramos nas redes sociais, e outra identidade, aquela que nós somos na realidade. Portanto, a tentação de criar uma personagem que não corresponde à realidade. Devemos ter esse cuidado, ok? O líder cristão deve ser um líder autêntico, de tal forma que aquilo que você é na realidade, ok, deve ser a mesma imagem que você deve comunicar nas redes sociais. Não deve ser alguém
com dupla identidade, né? No virtual é uma coisa e na realidade também é outra coisa. Essa é uma das grandes lutas que os líderes na atualidade têm. É um grande desafio. Portanto, vamos então aqui apresentar alguns pontos importantes que devemos ter em cuidado, né, para mantermos então assim a nossa integridade como líderes cristãos nas redes sociais. Primeiro, o abismo, né, entre o feed e a vida real. Por feed aqui nos referimos à vida virtual, né? A vida virtual, aquilo que nós aparentamos nas redes, e aquilo que é a nossa vida real, aquilo que nós vivemos. Normalmente as redes eles premiam, né? Eles normalmente, né, nos levam, têm a tendência de nos levar a as pessoas estarem concentrados na estética e no sucesso. Tanto pessoas nas redes sociais nós sempre queremos mostrar que somos lindos e que somos pessoas bem-sucedidas, né? Esse normalmente é a imagem que se passa nas redes. Portanto, para o líder cristão, né, o perigo é o líder querer projetar uma espiritualidade de vitrine, né? Você mostra uma espiritualidade, mostra que é alguém que ora muito, é alguém que é muito dedicado na palavra, no ensino, né? Partilhando frases de reflexão profunda, partilhando sermão, até partilha, até imagem, até vídeo, a orar nos montes, não sei aonde, né? Isso é tudo que você mostra nas redes, enquanto que a sua vida privada está desorganizada, né? Esse é o perigo, esse é o perigo, né? Devemos perceber que não devemos ter dupla personalidade. Devemos ter o cuidado para que a nossa vida real, nossa vida privada esteja em ordem e o que nós partilhamos no virtual deve estar alinhado com aquilo que nós vivenciamos. Extremamente importante isso. Portanto, o desafio é importante procurarmos ser a mesma pessoa, tanto na vida real como na vida online. Okay? Portanto, a integridade exige que o palco digital não seja maior que os bastidores com Deus, ou seja, é importante que a nossa comunhão, a nossa integridade, a nossa vida pessoal com Deus, né, seja maior do que aquilo que nós apresentamos nas redes sociais. Okay? Não pode ser o inverso. Não pode ser você apresenta muita coisa nas redes sociais, enquanto que a tua vida com Deus está desorganizada. Não pode ser assim. Okay? Então devemos priorizar a nossa vida real, a nossa comunhão, a nossa integridade. Muitíssimo importante. E, aliás, falando disso, devemos inclusive saber que existem coisas nossas que não devemos partilhar nas redes sociais. Existem coisas nossas com Deus que devem ser conservado em secreto. Isso é um princípio de Jesus. Okay? É um princípio de Jesus. Nós temos visto nas redes sociais até pessoas a fazerem doações, querem partilhar para todo mundo saber que você fez uma doação, que você fez um ato bom, quer bater lata para todo mundo saber. Isso é contrário aos princípios de Cristo, né? É contrário aos princípios de Cristo. Nós só partilhamos aquilo que vai servir para edificação, para encorajamento, mas existem coisas que nós devemos manter em secreto entre nós e o nosso Deus, conforme ensinou o Senhor Jesus. Por exemplo, se o seu irmão vai jejuar, você não tem que partilhar o que você está a jejuar. Por exemplo, se uma igreja local tem um trabalho local de jejum e oração, isso não é para partilhar com o mundo todo, porque é um trabalho específico da igreja local. Só que, infelizmente, de tanto estarmos focados no show, no querer nos mostrarmos, né, esquecemos até o conceito de termos aquele, né, o segredo com Deus, a particularidade com Deus. Né? E isso, para nós líderes, é importante nos lembrarmos desse princípio. Nem tudo nós devemos partilhar. A igreja tem que ter, de facto, coisas que devem ser mantidas entre a igreja e Deus. E existem coisas que mesmo são da comunidade, da igreja, dos membros, dos crentes, não pode sair fora. Temos que saber diferenciar esses aspectos. Portanto, aqui, o ponto aqui é que a nossa vida real tem que ser melhor do que a nossa vida que apresentamos nas redes sociais. Okay? Outro desafio, né? Outro desafio da vida virtual é a busca por aprovação, né? As pessoas normalmente nas redes sociais
as publicações, normalmente as pessoas publicam, apresentam coisas com a intenção de ter aprovação, né? De ter os likes, né? Os likes, mas é importante nós, como líderes cristãos, termos cuidado que o que nós publicamos, a nossa intenção não deve ser likes apenas, não, mas deve ser partilharmos a verdade, ok? Nosso foco deve ser a partilha da verdade, a partilha do evangelho conforme as escrituras sagradas, ok? O algoritmo das redes sociais, normalmente, ela vicia o cérebro em busca de validação imediata, né? O cérebro, quer dizer, ficamos tão inclinados a querermos, né, receber gostos. O nosso cérebro se inclina a isso, mas devemos prestar atenção que o nosso objetivo não deve ser receber gostos, não deve ser receber aprovação, mas sim partilharmos os valores cristãos, os valores bíblicos, ok? Portanto, temos aqui mais outro desafio, né? Um líder íntegro não molda sua mensagem para ganhar curtidas, ok? Mas a integridade digital significa manter a fidelidade bíblica, mesmo quando o post pode causar cancelamento ou perda de seguidores. Portanto, aqui o nosso foco como homens de Deus não é likes, não é gosto das pessoas, mas sim é sempre difundirmos a mensagem do reino de Deus, a mensagem bíblica, né, que edifica e transforma. Ainda que isso nos cause perdermos seguidores ou sermos cancelados, mas devemos nos posicionar sempre em favor da verdade bíblica. O terceiro aspecto é a espetacularização do ministério, né? Há uma linha tênue entre o testemunho, né, testemunhar aquilo que Deus faz, e o fazer marketing de si mesmo. E nós corremos esse risco nas redes sociais, nos marketing, né, em fazermos marketing da nossa própria pessoa. E é importante percebermos que o foco é os feitos de Deus, ok? O foco é os feitos de Deus, não os nossos próprios feitos. Porque, aliás, o que nós fazemos, só fazemos porque Deus nos usa como ferramenta. Portanto, na verdade, nem somos nós a fazer, é Deus a fazer por nosso intermédio. De tal forma que não devemos colocar os holofotes em nós. O holofote tem que estar sempre em Deus, o Pai Todo-Poderoso, que nos amou e deu o seu Filho Jesus Cristo, e em Cristo Jesus, seu Filho, aquele que morreu na cruz por nós. Ok? Tanto é importante termos esse cuidado. Infelizmente, muitos pastores já inverteram a pirâmide, né? Fazem de tudo, né? Apresentam-se como estrelas na igreja, né? Tudo gira em torno deles, né? Tudo é em torno deles. Não pode ser assim. Não pode ser assim, ok? Não pode ser assim. Okay? As pessoas, o marketing que é feito pela pessoa é como se a pessoa fosse o próprio Deus, né? E não é assim, não é assim. E temos até líderes que fazem propaganda, olha, venha, eu vou pregar no sítio X e vai acontecer A, vai acontecer B, vai acontecer C, como se as coisas dependessem dele para acontecer, né? Não é assim, não é assim, não é assim. Portanto, devemos sempre nos lembrar, nossa missão é testemunhar os feitos de Deus e não os nossos próprios feitos. Ok, avançando. Desafio aqui, avaliar a motivação do coração antes de postar, né? Quando você quer postar algo nas redes sociais, se pergunte assim: o que eu estou a publicar? Será que isso vai glorificar a Deus e edificar os irmãos? Ou será apenas para atrair admiração, a minha capacidade ou minha unção? Temos que te colocar essa pergunta, porque o que nós publicamos deve servir sempre para glorificar a Deus e para o encorajamento dos irmãos. Se não satisfazer esses dois princípios, então é melhor não publicar. Okay? A quarta estratégia é cultura da redação e do julgamento. Outro aspecto aqui das redes sociais, cultura da redação e do julgamento. As redes sociais estimulam respostas rápidas, né? Muitas vezes agressivas ou sarcásticas, né? Portanto, aqui nós como líderes, o desafio aqui é nos manter, devemos manter o fruto do Espírito, né? Que é mansidão, domínio próprio nos comentários e debates, quando estamos a debater,
devemos ter sempre esse autodomínio para não ofendermos as pessoas, né? Não distratarmos, não maltratarmos as pessoas com palavras. No debate, né, nós, ao debatermos, vamos sempre procurar nos focar em debater os posicionamentos, né, os pontos de vista, né, as ideias e não as pessoas, né, não combater pessoas, ok? Podemos combater os ensinamentos, os princípios, né, sem combater as pessoas. Portanto, isso é importante. Devemos sempre procurar tratar as pessoas com respeito. Okay? Integridade é tratar quem discorda de você com o mesmo respeito que se trataria pessoalmente. Tanto aqui é importante sabermos tratarmos bem os outros, né? Tratarmos os outros do jeito que nós gostaríamos de sermos tratados. Isso é muito importante, principalmente como líderes evangélicos, né? Líder cristão, é importante não perdermos isso de vista. Ok, o quinto e último aspecto aqui na questão das redes sociais é a gestão do tempo e da mente. Ou seja, a integridade também envolve como você usa sua mente quando ninguém está olhando, né? É importante vigiarmos, termos cuidado como é que nós usamos a nossa mente quando ninguém está a olhar para nós, né? Onde é que nós colocamos nossos pensamentos. É importante. Aqui o desafio é proteger os olhos e o coração de conteúdos que corroem a pureza e a saúde mental, evitando comparações tóxicas com o ministério alheio. Portanto, devemos treinar, né, vigiar os nossos olhos, o nosso coração, né, de tal forma a nos protegermos, né, mentalmente, para evitarmos querer depois começar a fazer comparações que não têm nada a ver. É importante percebermos que no ministério não adianta você querer começar a se comparar com outros irmãos, outros ministérios. Foca-te no teu ministério, faça o trabalho que Deus colocou em ti para fazeres, né? E vá à frente. Não se compare com ninguém, ok? Cada um recebeu a graça de Deus da medida que recebeu, então você se contenta com a graça que Deus te deu e faça o trabalho que Deus colocou na tua mão para você fazer. Dicas práticas, né? Uma boa regra de ouro para a integridade digital é: não poste nada que você não estaria disposto a viver ou defender diante de sua família e da sua igreja local. Portanto, se o que você está a publicar você não serias capaz de defender diante da igreja que você congrega e da tua família, então não publique. Não publique. Isso não vai fazer-te bem, ok? Então, quanto aqui à questão das redes sociais, é tudo. Vamos avançar para o sucesso na liderança de uma igreja local, né? Como é que nós damos conta que não vamos dar conta se a nossa liderança na igreja local estamos a ter sucesso ou está a ser uma desgraça? Quais são então os aspectos que nós devemos ter em conta para darmos conta se estamos de facto a liderar bem ou não? Ok? Para ter sucesso na liderança de uma igreja local, é preciso primeiro redefinir o que é sucesso, ok? É importante nós entendermos o que é sucesso de uma igreja local, ok? Portanto, no reino de Deus, o sucesso de uma igreja não se mede apenas pelo número de membros, não, nem tampouco apenas pelo dinheiro que a igreja arrecada mensalmente. Não é isso apenas que define o sucesso de uma igreja local, mas o sucesso da igreja local ela é medida pela fidelidade e pela saúde espiritual da comunidade. Nós temos muitas igrejas que arrecadam milhões por mês, mas você vê os crentes, né, dessa igreja, aquilo que é a vida desses crentes, você vê pessoas que têm, né, uma compreensão espiritual estranha, né, estranha. Crentes que acusam os seus familiares de feitiçaria, crentes que sultam, por exemplo, por um gato no teto, né? Portanto, não se mensura o sucesso pelo número de pessoas que a igreja tem, nem pelo dinheiro que ela arrecada. Mas temos que olhar na
fidelidade com a palavra do Senhor, né? A saúde espiritual das pessoas que congregam nesse lugar. Isso é que vai definir se de fato estamos a liderar bem ou não. Okay? Então, vamos aqui apresentar 5 pilares práticos, né, para uma liderança eficaz e frutífera. Né? Se a tua liderança é frutífera, eficaz, é boa, tem que produzir esses aspectos, esses 5 aspectos, vamos aqui apresentar. Primeiro, uma liderança eficaz, saudável, ela deve priorizar a formação de pessoas, que é o discipulado. Né? Jesus ordenou os discípulos que fossem a todo mundo, né? Aí, e fizessem discípulo de todas as nações. Portanto, fazer discípulo, a igreja saudável deve discipular, ok? Deve discipular. O maior erro de um líder é tentar ser o centro das atenções ou fazer tudo sozinho. Né? Sucesso é sucessão. Tanto é importante que a igreja invista tempo em identificar e treinar novos líderes. Okay? Tanto uma igreja forte não depende de um super pastor, não, mas sim de um corpo de membros capacitados. Tanto o sucesso vê-se no número de membros capacitados, ok? Nisso se mensura o sucesso da nossa liderança. Outro aspecto, relacionamento sobre tarefas, né? É importante que se gaste mais tempo ouvindo e pastoreando pessoas do que apenas administrando processos, né? Deve-se pastorear pessoa, né? Acompanhamento, aconselhamento, instrução. Tanto isso vai, de fato, definir o sucesso da liderança. Segundo aspecto, comunique uma visão clara e bíblica. As pessoas precisam saber para onde a igreja está indo e por que ela existe. Né? Isso é muito importante. As pessoas têm que saber por que estão na igreja. Né? Qual é o rumo que a igreja está a seguir. Né? Qual é o rumo? Qual é o propósito da igreja existir? Né? Extremamente importante. Na comunicação, né, e uma visão clara e bíblica, nós temos a questão da simplicidade. Né? Uma visão complicada ninguém memoriza. Portanto, é importante que a liderança defina a missão de forma clara. Né? A igreja tem que definir de forma clara a missão da igreja. Por exemplo, amar a Deus, servir ao próximo e fazer discípulos. Né? Esse é basicamente o objetivo, né? A missão da igreja. Né? Amar a Deus, servir ao próximo e fazer discípulos. Né? Outro aspecto importante na liderança para ter êxito, pregação expositiva. Garanta que a igreja seja alimentada pela palavra de Deus, não por opiniões pessoais ou coaching, não. A igreja precisa ser alimentada pela palavra de Deus. Porque somente a palavra de Deus é poderosa, somente a palavra de Deus transforma vidas, somente a palavra de Deus purifica. Tanto, pregue a palavra de Deus, ainda que isso desagrade a muitos, mas pregue a palavra. Não troque a palavra de Deus por mensagem de autoajuda. Não troque a palavra de Deus com coaching. Okay? Porque as palavras de autoajuda, o coaching, pode até entreter as pessoas, pode até motivar as pessoas, mas não vai transformar as pessoas, não vai por mudar a vida das pessoas do ponto de vista espiritual. Somente a palavra, Deus usa a palavra dele para transformar as vidas. Portanto, é importante que se pregue a palavra de Deus. Okay? Isso porque a profundidade teológica, né, quando nós pregamos de forma profunda as verdades cristãs, ela vai gerar maturidade emocional. O crente fica maduro, okay, para enfrentar, né, qualquer situação da vida. Okay? O terceiro pilar para uma liderança de uma igreja local eficaz, cultive uma cultura de transparência e confiança. Tanto a confiança é a moeda da liderança. Uma vez perdida, é difícil recuperá-la. Portanto, o líder tem que procurar cultivar confiança na congregação. E isso cultiva-se com o nosso caráter, com o nosso exemplo. Okay? Tanto aqui e também aqui para cultivarmos, né, cultivarmos uma cultura de confiança e transparência,
é importante a gestão financeira transparente. Né? É importante que ser impecável e transparente, né, com os recursos da igreja, né? Como os dinheiros da igreja são gastos, aonde é que são empregos os recursos, fazer sempre de tempo em tempo, fazer contas, né? Ler mesmo, fazer mesmo leitura de balanço de conta, né? De entradas e despesas, para os membros saberem quanto é que entrou nas ofertas, onde é que se destinou, né? Quanto é que ficou. Isso é importante. Quando se faz isso, isso cultiva na igreja, né, a confiança, ok? Se o pastor é integral, tem que ter salário. Se tem salário, quanto é que o pastor ganha? Tem que ficar claro. Tem que ficar claro. Não pode haver coisas obscuras. Não, tem que ficar tudo claro, ok? E deve haver a cultura de prestação de conta aos membros. Isso é para quê? Para não haver maus entendidos, desconfianças desnecessárias, ok? Isso faz muito bem à liderança de uma igreja local. Vulnerabilidade, né? É importante o líder não tenha medo de admitir erros ou limitações, porque não existe líderes perfeitos, somos seres humanos, como seres humanos, cada um tem suas limitações, tem os seus defeitos, tem os seus erros, e quando você erra, mesmo você como pastor errou, admita que você errou, porque quando nós admitimos nossos erros, isso cria mais confiabilidade dos membros, ok? Isso cria mais confiança para com os membros. Tanto, ok? Isso é característica de um líder autêntico. O líder precisa ser autêntico, precisa ser verdadeiro, ok? Para que então né, consiga então unir a comunidade. Isso é muito importante. Ok. O quarto aspecto é, entenda o contexto local, né? Exigência da comunidade. Uma igreja de sucesso é aquela que responde às necessidades da sua vizinhança. Tanto a igreja precisa é, conhecer o contexto onde ela está inserida, né? Para ela ser relevante, né? À comunidade. Né? A relevância social, por exemplo, como a igreja abençoa quem não é membro dela. Né? Identifique as dores da sua cidade ou bairro e crie pontes de serviço. Ou seja, a igreja deve, de fato, crescer de tal forma a ser relevante na comunidade onde ela está inserida, né? Tendo intervenções que possam beneficiar a comunidade onde ela está, por exemplo, construindo escolas, tendo, por exemplo, ponto para, por exemplo, alimentar aqueles que de facto não têm o que comer, né? E é de coisas que a igreja pode fazer para beneficiar, né, o meio onde ela se encontra. E também é importante, né, ainda nesse ponto aqui de entender o contexto local, é importante a adaptação sem compromisso, ou seja, mude os métodos se for necessário, tipo tecnologia, horários de atividades, a linguagem usada, mas nunca deve-se mudar a mensagem do Evangelho. Nós podemos mudar como nós pregamos o Evangelho, mas nunca devemos mudar a mensagem do Evangelho. Né? A mensagem é uma só. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. O seu Filho morreu na cruz por nós, para nossa salvação. Nós precisamos crer em Cristo para a salvação. Portanto, a mensagem não muda. Okay? Agora, pode variar como nós comunicamos essa mensagem. Podemos comunicar por meio de um sermão, de um ensino, podemos comunicar por meio de um teatro, de uma peça teatral, por meio de uma coreografia, por meio de um filme. Existem N formas, né? As formas são variáveis, mas a mensagem não deve ser alterada. Okay? O quinto, cuide da sua igreja prioritária, que é a sua família. O líder cristão, deve perceber que a sua igreja prioritária é a sua família.
é a tua mulher, são os teus filhos. Essa é a tua igreja prioritária. Antes de você cuidar da igreja do Senhor, da congregação, primeiro você tem que cuidar da tua família. Okay? É a tua família. Portanto, muitos líderes ganham o mundo, nesse caso, ou a igreja local, e perdem a própria casa para o mundo. Esse é o pior fracasso que pode acontecer a um pastor. É você ganhar a igreja, é você ter uma igreja cheia com muita gente que você ganhou para Deus, e você perder a tua própria família para o mundo. Isso é fracasso. Ok? Portanto, é importante que o pastor, o líder, estabeleça limites, estabeleça horário em que você não está disponível para a igreja, mas sim disponível para o seu cônjuge e para os filhos. Né? É importante isso. Temos que ter tempo para nossa mulher, para nossos filhos. Isso é importante. Exemplo, o maior sermão, né, o maior sermão que nós podemos ministrar é a forma como nós tratamos nossa família. Okay? Se o seu ministério está a destruir a tua casa, quer dizer que o teu ministério, aos olhos de Deus, é um ministério sem sucesso. Né? O teu ministério não agrada a Deus. Ok? Porque o teu ministério não pode destruir a tua família. O teu ministério não pode prejudicar o teu casamento, não pode prejudicar a tua relação com teus filhos, não pode. Não pode, porque antes do ministério eclesiástico, seja esse na igreja, primeiro está a tua casa, a tua família, ok? Então é importante os pastores, os líderes, terem em conta esse aspecto, ok? Porque muita gente pensa que pode liderar a igreja e desprezar sua esposa, desprezar seus filhos. Isso, irmãos, é fracasso ministerial, ok? Penso que para não ser muito, para o vídeo não ser muito longo, vamos dividir aqui a nossa aula em duas, né? Vamos parar por aqui por enquanto. Vamos depois dar seguimento com a aula 7. Graça e paz.